bem? Aqui quem está falando é a professora Kinda Lins, do Lins Concursos. Para quem nos segue no Instagram, no Facebook, viu que eu postei uma questãozinha hoje da Escola Naval e eu queria explicar essa questão para vocês, ok? Antes de qualquer coisa, dá aquele like no vídeo no Instagram. Se você não nos acompanha no Instagram, siga-nos para você ter bastante conteúdo aí para o seu concurso, tudo bem? Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um comentário. O que acontece? Os meus alunos, que são da ESA, de Aprendiz Marinheiro, eles com certeza, se estivessem comigo na sala de aula agora, eles teriam reclamado essa questão. Porque só de ver o nome Escola Naval, já... Só que assim, você tem que entender o seguinte, todo concurso que, por mais difícil que ele seja, ele sempre vai botar uma questão de nível um pouco mais abaixo. Esses concursos que são mais difíceis do que os seus, eles têm matérias que estão coesas com o seu concurso. Então, o que eu vou pedir para você? Depois que você tiver esgotado todas as questões do nível do seu concurso, quando estiver sem opção, eu aconselho você a dar uma entrada nos concursos de nível um pouquinho mais difíceis para você ver se tem questões que dá para você fazer. Essa questão da Escola Naval dá para a gente fazer. Porque, olha só, quando eu dou aula para ESA, Colégio Naval, Aprendiz, EFON, IMITA, Bombeiro Oficial, Polícia Oficial, quando eu dou assunto de pronome, por exemplo, dou o pronome he, você sabe que a tradução do he é uma só. O he, ele vai significar ele em todos os concursos. Então, essa questão aqui da Escola Naval, como eu postei mais cedo, é uma questão que, embora seja da Escola Naval, que é um concurso difícil, o nível dá para você fazer. Mestre, mas olha só, é muita coisa. Minha tradução é péssima. Meu amor, eu concordo que a tradução influencia bastante. Isso é um fato. Não tem como negar isso. Só que, se você olhar as alternativas, você vai ver que as alternativas são alternativas de um assunto que está no teu concurso. Então, dá para fazer, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Bom, marque a opção correta de acordo com o texto abaixo. Primeira coisa, vamos observar o sujeito. Quando Deb passou mal e caiu inconscientemente no chão após o ataque epiléptico, então o que acontece? O sujeito é Deb, ok? Deb é o sujeito. Pontinho, pontinho, son. Para quem não sabe, son significa filho. Essa palavra é um substantivo que tem que pertencer a alguém. Até agora, o texto só deu pra gente um nome, que é Deb. Deb, nome próprio do sexo feminino. Então, esse son tem que pertencer a Deb. Então, aqui a gente vai botar a palavrinha her. Tá na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer, ver se tem como eliminar. Vamos olhar pra cá. Letra alfa. Eu tenho his, então eu vou eliminar. Corto alfa. Bravo, eu tenho hers. Vamos lembrar que o her é do sexo feminino? É, mas ele está com S. Então, esse pronome aqui é um pronome possessivo. É um possessive pronoun. Vamos lembrar que esse S, ele não indica plural. Ele é usado para mostrar que o substantivo já foi mencionado anteriormente. Então, esse S eu só posso usar quando? Primeira coisa, quando o substantivo não estiver ao lado dele. Repetindo, esse pronome aqui, que é um possessive pronoun, todos os pronomes que estão na lista dele, que é aquela lista que começa com mine, eles não podem vir com substantivo do lado, primeira coisa. Segunda coisa, para você usá-los, e para você usar o hers, o substantivo tem que ter sido mencionado anteriormente. Caso contrário, você não pode usar. Só que aqui eu tenho a palavra son, tá vendo? O substantivo está do lado dele. Então, não posso usar o hers. Então, vou eliminar o bravo. Charlie, eu tenho her, tá certo. Delta, tenho hers, vou eliminar. Estamos entre Charlie e Echo. Continuando. O filho dela teria passado mal, teria entrado em pânico facilmente, mas o mais novo demonstrou uma forma tranquila dentro de uma crise e uma habilidade na conversação.
que isso foi além, pontinho, pontinho, idade. A idade de quem que está falando? O texto só deu pra gente Debbie e o filho dela. A Debbie está no chão desmaiada. Eu estou falando de habilidade de conversação. Quem está conversando é a Debbie ou o filho? O filho dela. Então aqui vai ficar his. Para quem ainda não entendeu, vamos lá. Aqui está her, porque eu estou me referindo ao filho dela, ok? O filho dela teria facilmente entrado em pânico, mas o mais novo demonstrou um tipo de habilidade mais tranquila dentro de uma crise e uma habilidade na conversação. Então esse his aqui está se referindo que that was beyond, quer dizer, isso foi além da idade dele. Dele quem? Do filho. Tudo bem? Continuando. Aí aqui a gente tem um ponto final, uma lacuna e um verbo. O que tem diante do verbo? Sujeito. Pontinho, pontinho, pick up the phone. Quem pegou o telefone? O filho da Debbie. Então aqui tem que ser he. Vamos dar uma olhada? Her, her, her. His, he. Não tem como eliminar. Então vamos continuar aqui no embalo. Ele pegou o telefone, discou 999 e deu para o operador pontinho, pontinho, full name. Ele deu para o operador o nome todo. O nome todo de quem? Dele. Então aqui tem que ser his. Deu também o nome da mãe dele. His. Então vamos ver aqui, olha. Após o he eu tenho o her e após o he eu tenho o his. De cara, já sei que minha resposta é eco. Ok? Mas vamos continuar. His mother's name and the number of the house. Bra, 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 bra. And the street where, pontinho, pontinho, lived. E a rua onde, pontinho, pontinho, moravam. Bom, o texto deu pra gente a Debbie, o filho dela e o operador. O operador não vai morar junto com o filho, concorda? Porque o operador foi a pessoa que o filho ligou. Então aqui eu estou me referindo a quem? A Debbie e o filho dela. Então, essas informações que o filho deu são as informações onde eles, a Debbie e o filho, moravam. A ambulância rapidamente saiu do local, se dirigindo para o local em questão onde eles moravam. O operador manteve. The operator kept. O operador manteve pontinho, pontinho na linha. Quem que o operador manteve na linha? O filho, não é isso? Então aqui vai ficar kept him. Por que aqui vai ficar him? Vamos analisar. Kept, verbo. O operador manteve ele na linha. Him se referindo ao filho. Manteve na linha until for around half an hour. Até por volta de meia hora, até a chegada da ambulância. Ok? Então a gente sabe que a nossa resposta é eco. Então vamos analisar friamente agora, de novo, os pronomes para quem não entendeu. Aqui eu tenho her son, se referindo ao filho da Debbie. Tudo bem? Her son é adjective possessive pronoun, que é aquele pronome que exige que o substantivo venha do lado. De boa. Aqui eu tenho his ears. His se referindo ao filho da Debbie. Tudo bem? Ears, substantivo. Então esse cara aqui é um adjective possessive pronoun. Ponto final iniciando a minha oração com o sujeito tem que ser he, se referindo ao filho da Debbie. His full name e his mother's name equivalem a adjective possessive pronoun, porque o his aqui vem com o substantivo do lado e esse his vem com o substantivo do lado. His, pronome que indica posse do sexo masculino, se referindo ao filho da Debbie. They, iniciando a oração, porque aqui eu tenho um verbo. Antes de verbo tem que vir sujeito. Então eu estou usando they, se referindo ao filho da Debbie e a Debbie. Him,
Pronome objective pronoun, que equivale a um pronome que indica que tem função de objeto, se referindo ao filho da Deb. Como eu sei que aqui tem função de objeto? Porque aqui eu tenho um verbo. Após o verbo, vem pronome com função de objeto. Por isso, nossa questão aí da Escola Naval, a resposta é eco. De boa? Viu? Uma questão da Escola Naval, que é um concurso difícil? Sim. Mas com um assunto que deu pra gente fazer analisando o posicionamento. Eu tinha que analisar. Pô, isso aqui é um verbo. Após verbo, vem um cara com função de objeto. Aqui eu tenho um verbo. Lacuna antes do verbo, sujeito. Ponto final, iniciando a oração. Sujeito, substantivo. Aqui tem que indicar posse de alguém. E assim você vai fazendo. Não esqueça de ir eliminando, para você ficar mais tranquilo e ver que tá perto, que dá para você fazer, tá bom? Fica com a gente. No canal hoje tem mais exercício mais vídeo de exercícios. Fiquem ligados para você sempre ter dica para o seu concurso. Espero que tenham gostado. Um beijo.